Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o canal RI, Resenhas e Elucidações Espiritualistas. Hoje nós vamos falar sobre uma psicografia, uma evangélica no além. Vai ser muito interessante, logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, eu quero dar as boas-vindas a você que segue o canal. Se você tiver algum amigo ou amiga que são espiritualistas, não precisam ser necessariamente espíritas, mas que gostem do assunto, convide para que elas assistam essas resenhas, que são inspirações para que as pessoas possam fazer uma boa leitura e ter um conhecimento maior sobre a nossa vinda aqui. O nosso personagem de hoje que nós revestimos e temos um outro nome e uma outra característica física. Para que você tenha toda essa compreensão, é necessário estudar sim, para que não aconteça o que aconteceu com essa evangélica no além. Então vamos lá. Uma evangélica no além. Maurício de Castro é um jovem que psicografou esse livro. O espírito na qual transmitiu para ele essas informações chama-se Hermes. Então o conteúdo desse livro é muito interessante pelo seguinte quesito. Os nossos irmãos católicos, evangélicos, que ainda não acreditam na reencarnação, é muito comum que eles ensinem aos seus discípulos, ao seu grupo, de evangélicos e católicos, que quando nós morremos, eles usam a palavra morreu e nós desencarnamos, o nosso corpo ele vai ficar adormecido até o juízo final. No juízo final, que seria na segunda volta de Cristo, então ele ressurge e irá separar o joio do trigo. Aí então, aqueles que estiverem ainda em vida quando ele retornar, já vão subir sem ver a morte, e os que morreram todos serão ressuscitados, aqueles que cumpriram com as normas cristãs. Bom, o nosso estudo espírita e até dos espiritualistas mostra uma outra coisa, que quando nós desencarnamos, o espírito ele já tem um local para ir, e nós conhecemos como colônia espiritual. Jéssica, a jovem desse livro que desencarnou, a evangélica, foi num acidente de automóvel e ela ficou quase 20 anos adormecida. Por quê? Porque no subconsciente dela, ela aprendeu que ela deveria ficar ali dormindo durante todo o tempo até a volta de Jesus, onde iria se concluir o juízo final. Porém, o que nos alegra e é uma satisfação muito grande, é saber que no plano espiritual nós temos entes queridos que são hoje nossos mentores e outros que já conviveram com nós em outras épocas, que eles são também nossos guias e nos acompanham na nossa jornada no plano material. Então, desde o nosso nascimento, eles torcem por nós, para que nós possamos espiar toda aquela leva de situação que num passado foi um peso brutal para o nosso espírito, porque nós infelizmente não trabalhamos com as leis naturais de conformidade com a espiritualidade, então fomos muito ambiciosos, de uma certa forma egoístas, provavelmente fizemos algumas atrocidades aí que nós voltamos para melhorar, então você vai ganhando méritos com isso. E no plano espiritual, dependendo dos méritos que você sobe, você não vai passar apenas por um plano igual à colônia espiritual, o nosso lar, que tem várias parecidas como ela. Você sobe um degrauzinho ou dois a mais, vai depender do seu trajeto aqui no nosso plano. Isso está bem claro. Jéssica tinha uma avó no plano espiritual, já muito espiritualizada e com muito conhecimento sobre tudo que nós conversamos.
provavelmente, não sei se era espírita, mas ela era um espírito que já tinha total conhecimento sobre reencarnação e sobre o plano espiritual, para onde os espíritos são enviados de acordo com seus feitos. Porque vocês sabem que no nosso plano espiritual existem os planos de baixa vibração, que infelizmente eles são chamados de inferno por alguns, nós chamamos de zonas umbralinas, que não é um inferno, é na realidade um local onde você vai ser enviado para uma reflexão até você concordar que você cometeu alguns erros. Então você é ajudado por espíritos de luz, ou seja, por mentores que vão te buscar. Mas você precisa aceitar, você tem livre-arbítrio. Aí temos as colônias espirituais intermediárias, que se colocam no nosso lar e entre milhares de outras que estão acima do nosso estado, nos aguardando, hospitais socorristas e por aí afora. E temos o plano espiritual de vibração superior, onde esses espíritos não voltam mais para cá. Já expiaram, já aliviaram todas as máculas que eles tinham, ou seja, ele se tornou um espírito de puro amor. Quando nós chegarmos a isso, não vai voltar mais para cá. Você então vai aspirar por planos maiores, com novos aprendizados. Mas primeiro você tem que concluir o ensino fundamental, que é o planeta Terra. Para depois você subir para o ensino médio e depois galgar o ensino superior. É muito interessante fazer esse paradoxo. Imaginem então que Jéssica, ela teve uma avó que intercedeu por ela. Chegou no plano espiritual por um ministro ou um governador do plano onde ela esteja, que são líderes e hierárquicos. Por quê? Porque eles têm um conhecimento maior. Então ele recebe essa turma para que eles aprendam com eles, né, em suas escolas. Então ela chega até esse plano hierárquico, conversa com um desses líderes que tem mais conhecimento e pede, intercedendo pela neta, para que eles possam ir acordá-la. E provavelmente ela conta para esses mestres o porquê que ela está intercedendo, não só por amor à neta, mas a neta, quando esteve aqui, ela era evangélica e ela praticava o bem. Ela só não tinha conhecimento dessas situações extras físicas. Então, ela ganha alguns méritos para que possa chegar a esses mestres e interceder pela neta. E ela consegue. Então, do plano espiritual, alguns mentores se dirigem até o local onde ela está, transferem ela para um hospital socorrista, ainda dormindo, e ali um dia ela acorda, depois de ter sido refeita com passes magnéticos de lá, né, que são mais poderosos, e quando ela acorda, ela ainda lembra da sua última situação na Terra, que foi o acidente. Então ela acorda e pergunta: nossa, que bom, eu estou bem, como é que está meu marido e meu filho? Porque eles estavam dentro do carro. Só que eles tiveram algumas escoriações, alguns ferimentos, mas não desencarnaram. E ela não sabe que está desencarnada. Aí começa todo o processo e vem então uma mentora chamada Thelma, que aos poucos vai colocando para ela essa nova realidade que ela vai vivenciar. Num primeiro momento, quando ela sai do quarto, ela vai para um local onde tem um jardim lindo, maravilhoso, vê pessoas andando ali. E ela fala: olha, esse hospital aqui é diferente, mas eu estou achando esse quarto tão simplesinho. Aonde eu estou? Eu tinha um convênio. Eu estou num local onde foi enviado pelo meu convênio, né? Fui enviada por eles. Então eles devagarinho começam a conversar com ela, mas não abruptamente falando: olha, você morreu, você desencarnou. Não pode, porque isso você vai mexer com a parte psíquica. E devagarinho a Thelma vai conversando com ela e vai falando sobre espiritualidade.
E a Jéssica então fala muito sobre a Bíblia, porque ela tinha um conhecimento grande. Coloca alguns versículos, capítulos e versículos para a Thelma, demonstrando o conhecimento dela. Porque ainda a crença dela na sua filosofia religiosa é muito forte. Então Thelma continua conversando com ela, apresenta a outras pessoas que também têm um bom conhecimento. Até que num determinado momento começam a falar com ela devagarinho sobre os planos reencarnatórios, sobre o espírito, como que ele transmuta, quando você dorme, sobre os desdobramentos. Ela começa a ficar um pouco confusa. E de repente ela chega a imaginar que ela está no hospital psiquiátrico junto com loucos. Olha só. Mas devagarinho eles vão conseguindo confortá-la. Então, toda vez que ela rebate qualquer assunto semelhante ao desencarne, às vidas passadas e desdobramentos, esses mesmos mentores, eles conseguem, através da própria Bíblia, demonstrar certas situações que provam que já naquela época se falava sobre o assunto. É que a reencarnação ela foi retirada desses livros e foi colocada no lugar dela a ressurreição. Então você não tendo mais um contato com a palavra reencarnação, com o passar dos anos, com tantas vivências que tivemos aqui, a Bíblia não tendo isso, que era o livro praticamente espiritual mais consagrado de toda a história do cristianismo, né? Não mencionando isso, você não vai acreditar. Fica difícil, né? E eles lá conversando, falando sobre a história de Jesus quando conversou com Nicodemos, quem leu sobre o assunto sabe do que se trata. Mostraram até no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, tem um capítulo, que é o último capítulo, que fala sobre um fio chamado cordão de prata. Olha, eles já sabiam disso naquela época. É um capítulo que fala sobre a morte. E ali ele menciona o cordão de prata. Peguem o Eclesiastes, se eu não me engano é Eclesiastes 16, é o último capítulo, antes de entrar o livro, acho que de Oséias, é Eclesiastes. E ali leiam ali que vocês vão encontrar. Ou eles falam fio de prata ou cordão de prata, depende da tradução, né? Então, através dessa conversa, ela vai começando a pensar. E a filosofia espírita é uma fé raciocinada que nós já falamos, né? Então você tem que colocar para as pessoas que você ama e que você quer levar ela para uma conversa mais espiritual, levar sempre com raciocínio, buscar com que a pessoa raciocine sobre determinados assuntos que estamos conversando. Mas sobre hipótese nenhuma negar ou dizer que ela está enganada, o que foi ensinado para ela está tudo errado, aí isso não funciona. Isso não funciona, é agressivo. Você só pede para raciocinar, né? E aí, devagarinho as coisas vão acontecendo, ela fica com saudade de casa, ela quer fazer uma visita para ver como é que está o marido, como que está o filho. Tudo que vocês possam imaginar de bom esse livro tem. E tem muitas respostas. Respostas em cima de dogmas, nas quais ela, como evangélica, colocava um capítulo e versículo da Bíblia para defender o que ela acreditava. E os mentores espiritualistas pegavam a própria Bíblia, num determinado capítulo e versículo, passavam para ela uma situação que ela pudesse pelo menos raciocinar em cima do que próprio Jesus falou, né? Porque imaginem vocês o seguinte, vamos fazer uma colocação, porque a Bíblia, por exemplo, ela não enfatiza muito esse assunto, né? Num determinado momento, quando Pedro e outros apóstolos que estavam próximos a Jesus indagam a Jesus, né? Jesus, falaram que Elias ia voltar. Quando ele vai voltar? E Jesus diz, em verdade vos digo, ele já voltou e vocês não o reconheceram. Aí eles, fé raciocinada, eles entenderam que Elias era João Batista.
Aí João Batista desencarna. Mais tarde, no Monte Tabor, eu não lembro bem, estava Jesus com os discípulos. De repente, 3 apóstolos acompanham ele até um local onde ele pediu para que ficassem ali vigiando e orando, e ele ia se aproximar mais de uma outra área. Ali Pedro vê Jesus conversando com 2 pessoas, 2 espíritos, Moisés e Elias. Opa! Agora não estão mais então com a veste material? É espírito? Como pode isso? E a Bíblia não coloca mais detalhes sobre esse assunto da transfiguração, né? Fé raciocinada. Isso é bonito, né? Isso mexe com os nossos sentidos. Hoje nós temos também um grau muito maior, né, de intelectual, que podemos usá-lo para raciocinar sobre tudo. Então nós devíamos tratar esse assunto com um pouco mais de clareza, né? Se tem um livro que eu sempre vou recomendar as pessoas lerem, independente dos livros espíritas, independente dos livros psicografados, é a Bíblia. A Bíblia. Não com sentido de fé religiosa, mas com sentido de fé raciocinada. Você vai encontrar tanta coisa ali, né? Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, tem vários livros que eles são chamados de Vina de Luz, O Pão Nosso, entre outros, que ele pega, Emmanuel, um capítulo do Novo Testamento, um versículo, e discorre sobre ele. E é tanta coisa interessante, fé raciocinada. Ele vai lá e fala, olha, esse capítulo e esse versículo está dizendo o seguinte, e ele desmembra isso. Por isso que é importante essa leitura. Mas isso na fé do espírita, porque ele já tem um pouco mais de conhecimento, mas não custa nada você levar isso para alguém que queira estudar um pouco mais. Então você vê que a Bíblia é fonte de estudo inesgotável também, assim como os livros de Kardec. Você tem que estudar, né? Para desencarnar num momento em que você está preparado. Aí não vai levar nenhum susto e também não vai ficar dormindo por muito tempo, né? E perder esse tempo quando você pode, o seu espírito já evoluir no plano espiritual. Vou pedir um favor para vocês. O canal ele precisa de que alguém vá ali e dê um like. Não precisa comentar. Se quiser fazer algum comentário, faça. Leve para algumas pessoas esse canal para que elas possam entrar, ativar o sininho para receber as novas resenhas, né? Nós precisamos trabalhar mais divulgando o Espiritismo, e quem é espírita pode me ajudar nesse sentido com esse canal, porque de repente alguma coisa que eu vou falar aqui que alguém de outra religião assistiu e achou interessante, ele vai conversar com você que o recomendou. E aí vai ser uma conversa muito agradável, vocês podem ter certezas. Então um likezinho, um comentário ou alguma coisa que você possa seguir o canal, né? Esse conteúdo que eu acho muito gratificante, porque nós aprendemos com ele. E não se esqueçam, tudo que você aprender aqui, você tem que levar para outras pessoas. É assim que se trabalha com a espiritualidade. Se você tem conhecimento, distribua o seu conhecimento. Ele é importante, né? Então não tenha medo de falar sobre o assunto, né? Se você tem um pequeno conhecimento, fale sobre esse pequeno conhecimento que você tem. O conteúdo que você tem, às vezes é um pouco maior do que aquelas pessoas que não têm nada. Então você ajudou, né? Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. Desculpe pelo atraso do vídeo, realmente eu tive alguns compromissos que acabaram adiando, mas eu vou estar sempre aqui, principalmente com os meus amigos de Nova Petrópolis. Quero deixar um abraço bem grande para a Casa Espírita, que seu Ari é o diretor. Eu poderia dizer aqui vários nomes de amigos, mas vai falhar algum que eu vou esquecer e vai ficar chateado. Então o meu abraço é geral, é para todos da Casa do Centro Espírita Três Marias,
né, que vocês possam continuar conosco. Os meus amigos que me seguem também de Nova Petrópolis, um grande abraço, mesmo que não frequentem a casa, mas assistem os vídeos. Essa é uma maneira que a gente pode se rever também, né? Não é só no WhatsApp mandando um oi, bom dia, ou mandando, olha, um vídeo novo. Aqui a gente pode conversar também. E se quiserem fazer perguntas, é no canal. Às vezes tem alguma pergunta interessante que eu consiga responder, né? Eu gosto muito de estudar pelo assunto, mas não sei tudo. Eu estudo o assunto, mas eu não sei tudo. Você nunca sabe tudo. Mas você pode pesquisar, então quando a pessoa te mandar uma pergunta, ou eu vou ter essa resposta pronta, ou eu vou pesquisar e te mandar essa resposta aqui no próprio vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.